Fala, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui hoje, eu e meu amigo Eric, E aí, parceiros, bora? fazer a tier listzinha do Brasileirão 2026. Já chega aí deixando o like, se inscrevendo aí no canal para estar ajudando nós, fechou? E bora que bora. Começando pelo Atlético Paranaense. É O que o você me Cap, diz do é. Atlético Paranaense? Cap acabou de subir esse ano, vem aí, manteve o treinador, o Daí Helma, né? Não trouxe muita gente, assim, fez contratações apenas pontuais. E eu não tenho muita expectativa no Cap, não, né? No Cap de Petralha, né? Por Cara, mim, eu vai acho, pra degola. eu tendo a acreditar que todos os times que subiram do ano passado têm altas chances de cair no ano seguinte por ter um investimento menor e muitas vezes não ter tanto dinheiro assim para gastar com contratações. Para mim, o Cap vai para degola também. É. Não vou Então, o ver o Cap por Cap. unanimidade, ou assim, talvez o Cap se firme na Série A, de repente chega a brigar para o Sul-Americano, mas eu acho que não tem grandes, Tem como um fala, elenco até ok assim, expectativas, né? né? Com nomes conhecidos como o Allan Kardec, o Mastriani, que estava no Botafogo naquele elenco de 2024, né? O Zapelli é bom de bola, meio-campista, assim, quando quer O jogar, ele é muito Zabelli. bom de bola. Pode surpreender, mas eu acho que vai para degola. Já quer É. falar do rival dele? Já bora falar do Coxa já, né? O Coxa é doido. O Coxa que contratou o Pedro Rocha junto ao Remo, artilheiro da Série Série B B. ano passado. Tem Michael God of Zaga. É um time, assim, junto com o Josué, um bom meio-campista. Ganhou do CAP, na arena do CAP, do Paranaense. Mas, assim, eu acho que o Coritiba continuou não tendo elenco para uma disputa de uma Série A. Por mim, ele vai junto com seu irmão. Seu irmão não, né? Seu rival, para brigar por uma Série B. Cara, como eu disse, é, dentre os elencos do time que subiram, eu acho que o do Coxa chega a ser um dos melhores, se não for o melhor. Eu acho que o time é um pouco melhor que o do Cap, mas eu tendo a concordar que a briga do Coxa nesse Campeonato Brasileiro é para não ser rebaixado. Eu acho justamente que fica à frente do CAP e acho que é o time a ganhar o Campeonato Paranaense aí. Vamos ver, né? Depois de anos o Coritiba ganhar o Campeonato Paranaense. Clube Atlético E agora, Mineiro. agora vem o Alvinegro Mineiro. E eu acho que o Atlético tem potencial com as contratações que chegaram, Preciado, Alan Minda, Alan Minda, Cassierra do Zenit, Renan Lodge, Maicon. Tem potencial para brigar por uma liberta ali, quem sabe talvez até sondar um G6, um G5 ali. Eu acredito que chega para brigar por liberta. O São Paulo está devendo, está precisando se provar, já ganhou o clássico. E eu acho que esse time pode atingir um patamar de constância. Me- Assim, me- o atleticano esperava muito a virada de chave acabou que o atleticano viveu esperando e nada aconteceu. O atleticano espera que com a vitória no clássico tenha uma virada de chave de 2025 para 2026 e o Atlético tire os fracassos e comece um novo ano, né? Na minha opinião, o grande problema do Galo é não saber o que esperar do Sampaoli. Assim, eu tenho uma dúvida gigante quanto a o que o Sampaoli vai conseguir fazer com esse time. O elenco é até bom, mas, na minha opinião, briga por liberta. Próximo Assim, time, talvez as contratações de zagueiro, a defesa do Atlético é muito triste ainda. Contratar mais um, assim, o Lianco retornando de lesão, contratar mais um zagueiro ali canhoto, um zagueiro de qualidade que chegue para ser titular. Um volante com o Atlético ainda tem 2 anos que o Atlético tá nessa de vamos contratar, o Atlético tá esperando. E esse Cassierra chegue para marcar gols, que assim, às vezes com um carinha ali, o time ajustado.
Tem potencial para brigar aí pro G4, mas eu acho que o digno, a posição que a gente colocou o Atlético aí de briga por Liberta. Bahia Esporte Clube. Bahia, né? O tricolor baiano, esquadrão de aço, 2 anos disputando a Libertadores. O trabalho do Rogério Ceni é muito consolidado. Se tem 2 anos que o Atlético não disputa uma Libertadores, tem 2 anos que o Bahia vai. Então essa mudança do aspecto de tradição fazendo parte do Brasileirão, que o Grupo City injetou a grana e o Bahia vem aí, renovou com o Rogério Ceni por mais alguns anos. Tem time e eu vejo ele como à frente e mais preparado para um campeonato brasileiro do que o Atlético. Bahia vem numa crescente, né? Depois dessa chegada do Grupo City, cada vez galgando mais colocações no Campeonato Brasileiro. E agora está fazendo um ótimo trabalho com a sua base. Inclusive, um garoto da base, o Del, fez o, no clássico da Bahia, né? Que é Vitória e Bahia. Garante a Davi, vitória do Bavi. Garante a vitória do Bahia para cima do Vitória. E por esse trabalho, por essa consistência pelo time estar vindo nessa crescente, para mim é G5 também. G5, né? Eu concordo também porque o Bahia vai criando uma expectativa no torcedor que o trabalho continue, né? Aos poucos vai. Trouxe o Christian Oliveira, um jogador que esperava-se mais dele no Grêmio, não atingiu o patamar, mas foi uma boa adição junto ao elenco forte aí do Esquadrão de Aço. Botafogo, Futebol e Regatas. Botafogo de Futebol Clube Cara, eu Regatas acho que BFR, né? o Botafogo, mano, nessa temporada vem numa baixa, mano, porque John Textor prometeu contratações, não contratou ninguém até agora, tá deixando grandes os ídolos do time, né? Assim, por dizer, conquistaram a Libertadores de 2024 com o clube, inclusive o do Palmeiras, mano. Nossa, velho, dá uns brancos. Marlon Freitas tinha até bandeira Marlon lá do lado do Freitas. Garrincha no estádio, pá. E Marlon Freitas acabou indo pro Palmeiras, o Savarino acabou indo pro Fluminense e não chega ninguém para repor essas saídas. Não contratou ninguém até Acabou, agora no bicho. mercado e eu acho que não vai contratar, tá? Inclusive com transfer ban. Para mim, briga por Liberta atrás do Galo ali. Eu acredito assim que tem potencial, tem alguns jogadores assim entre experiência, entre jogadores novos. Tem o Alex Telles, tem o Marçal, não sou o maior fã do futebol dele, mas é um dos líderes do elenco do Botafogo. O Montoro, né, que é uma É, promessa. tem, oi, Montoro, que é uma promessa, né? Montoro, a promessa. O Martin Anselmo é um treinador promissor. Não vem de um bom trabalho no Porto, veio antes ele tinha um trabalho muito bem montado com o Cruz Azul. Eu acho que o Botafogo, hoje que a gente está gravando esse vídeo, 26 de janeiro, o Botafogo está atrás do Atlético. Tudo bem que essa vitória do Atlético no Clássico deu uma enaltecida, assim, né? Mas o É, se não Botafogo fosse isso, o perdeu Galo peças talvez importantíssimas. estaria aqui, né? Ou aqui, não O sei. futebol é muito dinâmico. O futebol ele é bem dinâmico e, assim, ao mesmo tempo que a gente está no céu, a gente está no inferno. Chape, mano. Cara, eu A acho que a Chape é o time Chapecoense. que menos investiu para esse campeonato, né? Sim, não fez grandes reformulações do elenco depois de subir da Série B. E não fez grandes contratações, assim. A Chapecoense não é um clube com a força de contratação, de poderia de contratações como times como o Palmeiras, como o Flamengo, como o próprio Cruzeiro e Atlético. É, compra o que dá, tenta organizar isso. O Gilmar Leopoldo tem uma tarefa de manter a Chapecoense, assim como foi o trabalho daquilo do Chapecoense sobe em 2015, não, 2014. Eu não vou lembrar ao certo o tempo que ele sobe. A Chapecoense ficou até 2021. A Chapecoense ficou para um time do sul de Santa Catarina. É ainda mais difícil, tem a grama sintética como ser olhado. Muitos times ainda têm dificuldade nesse tratado
da grama sintética, mas eu acho que vai brigar para não cair, vai para default, Atrás do Cap, né? atrás do CAP. Já quer completar essa turma que subiu da Série B para a Série A falando do Remo? Ó, já podemos falar assim do Remo. Remo que trouxe o Pikachu, né? Quem mais? Trouxe Pikachu, tem o Cantilho que já estava no projeto Série B, que veio do Corinthians. É, quem mais que trouxe? Quem mais aí que a gente não tá A lembrando? gente tinha falado, mano. Demitiu o Marcos Braz recentemente, né? Diretor de futebol. Durou pouco, hein? Du- é, Aleph durou Manga, um né? Que ano. voltou depois Aleph do Manga do futebol. Aleph Manga. Patrick de Paula. Marrone, aquele que O. era do Galo, não é? Oi? Aquele Marrone que era do Galo. Ah, o Marrone ele já tava da Série B. Tava. Já tava. O Acho que é Remo, isso. ele é uma. Ele pode ter o seu estádio. O Remo joga no Mangueirão Mangueirão. também. Mangueirão. Ele joga no Mangueirão. Ele pode ter o Mangueirão como seu aliado. É o time que mais vai viajar no Campeonato Brasileiro. É o time que vai disputar, decorrer as maiores distâncias. A gente sabe que não é um dos melhores elencos. A É gente no sabe Bahia que não, Eric. É o no Bahia não. No Bahia não e no Mangueirão. Bahia não. Desculpa aí os torcedores do Não, Remo. o Mangueirão também. Ah, então as torcidas Usa os chamam dois, usa os de. dois. Ah, não, é porque É, o Remo, de vez em usa quando, dois ele joga estádios. no É, Mangueirão também, sim, né? O sim, sim. Bahia não é o deles lá, né? É. Verdade, eu lembro do Atlético jogando lá no Bahia. Cara, eu acho que assim, a gente pode colocar o Remo ali junto com os times que subiram da Série B. Talvez ele tenha um elenco melhor que o da Chape, daria pra gente colocar ele na frente da Chape. Eu acho que sim, tá à frente da Chape ali, apesar da Chape ter ficado numa posição acima no Campeonato Brasileiro de Série B. Mas acho que o Osório ali, ele tem, quem sabe, pode surpreender ele ficar na zona morta, entre ali a disputa da Sul-Americana. É isso que o torcedor do Leão. Do Leão? É do Leão? É do Leão, Cara, né? O Leão é, espera. é. Vamos lá, Cruzeiro, mano. O Cruzeiro vem aí de grandes contratações para esse ano de 2026. Trouxe até o momento, até o Flamengo oficializar o Paquetá, a contratação mais cara do futebol brasileiro, trazendo o Gerson, repatriando o Gerson para o futebol brasileiro. Cruzeiro também trouxe para essa temporada o Chico da Costa vindo do Mirassol, mas na minha opinião, os dois principais reforços do Cruzeiro para a temporada foi conseguir segurar o Caio Jorge, que foi muito assediado nessa janela de transferência pelos clubes, principalmente o Flamengo, mas aparentemente teve sondagens do futebol europeu também, e conseguiu segurar o Caio Jorge, renovou o contrato dele, e o Matheus Pereira também conseguiu renovar com o Matheus Pereira para essa temporada. O Cruzeiro, na minha opinião, vem para brigar pelo título, assim como fez na temporada passada. Se conseguir fazer um bom trabalho aí, o Tite esse time tem tudo para brigar pelo título no ano de 2026. Eu acho que sim, o Cruzeiro chega a ser um dos cotados para disputar pelo título. Eu acho que não conseguiu inflacionar o elenco como deveria, porque ficou uma marca de times campeões terem jogadores que saem do banco para resolver jogos. E a gente pode supor, começar desde 2019 mesmo, que o Flamengo com ali que tinha peças como é, Renier, como. Não tô lembrando, mas fale aí peças do banco de 2019 do O Flamengo. Flamengo, O mano. Diego Ribas mesmo, o Diego Ribas, que era um jogador importantíssimo, ele não chega a ser um titular do Flamengo, ele vai agregando ao elenco. 2021, o Atlético tinha peças como o Savarino, que às vezes não jogava todo jogo titular, entrava. O Sacha tinha peças ali como Vargas, Nacho de vez em quando saía do banco. 2022, o Palmeiras já contava com alguns jogadores da base que tinham um poder. 2023, o Endrick sai do banco para resolver jogos. 2024, 2024 o Botafogo também tinha ali Júnior Santos. Enfim, o Cruzeiro
ele fez a maior contratação para dar um susto na pobreza, né? Diga-se de passagem. O Cruzeiro se afirmar como dos clubes que querem vencer, que almejam esse título. A Adenor está tendo trabalho nesse começo de temporada, venceu 2 jogos e perdeu 3. De 5 jogos, ele tem um aproveitamento de 3 derrotas. Ele perdeu mais do que venceu. Vem contestadíssimo por conta da derrota no Clássico. Enfim, o Cruzeiro e o Adenor têm um páreo grande para competir contra o Flamengo, mas é um time que briga pelo título. Corinthians. Cara, o O Corinthians vem aí de um projeto novo, com uma nova cara, né? Trouxe o Marcelo Paz do Fortaleza para tentar ser mais racional no mercado de transferência, não fazer grandes investimentos, grandes gastos, tentar dar uma equilibrada na economia do clube. Vem aí de duas contratações, né, oficializadas até o momento, que é o Gabriel Paulista e o Gabriel Paulista ou Matheus Pereira? Matheus Pereira, exato. Tem umas aí que dá para confirmar, né, mas não vem ao caso no momento, ainda não estão confirmadas. Cara, o Corinthians, para mim, eu acho que vem para ser esse time de brigar por Liberta, mano, junto com o Galo e com o Botafogo ali. Eu acho sim que o Corinthians ele tem potencial, é um time mais pronto hoje do que assim, Atlético e Botafogo. É um time que tem potencial assim, que vem de uma Copa do Brasil ganhada, mesmo que aos trancos e barrancos, com desempenhos às vezes ali contestados, soube crescer na hora certa. É um elenco curto, é um elenco enxuto, algumas peças ali são bem pontuais, o Corinthians ainda não consegue ter essa força toda para, porque justamente eu falo de inflar o elenco. O Dorival fez um ótimo primeiro tempo contra o Santos, tudo bem que decaiu no segundo, decaiu muito, o Santos conseguiu se impor e retomar as rédeas do jogo, retomar as rédeas, né, da partida. Eu vejo um Corinthians em evolução, em transgressão, vai ter uma Libertadores para disputar, quem sabe aí, com o investimento que foi prometido de 5 milhões, o Corinthians consiga firmar-se ele como um dos candidatos para G5, mas no momento eu vejo ele como briga para libertar na frente de Corinthians e de Botafogo e Atlético. Cara, o Flamengo, assim, não tem muito o que falar, né? O Flamengo todo ano já chega com o título nas mãos, só se ele der muita bobeira mesmo, pra acabar perdendo o título para algum outro time, seja ele Palmeiras, Cruzeiro, sim, só se vacilar muito. E vem com um trabalho consistente do Felipe Luiz, fez boas contratações na janela passada, nessa janela ainda não foi ao mercado. Vai agora, se caso confirme a transferência do Paquetá, acho que está só uma pendência pela forma do pagamento até esse momento. Caso oficialize, será a maior contratação do futebol brasileiro e o Flamengo vem, como sempre vem, para brigar pelo título e ser campeão, mais uma vez, quem sabe. O Flamengo tem tudo, tem elenco, tem torcida, tem dinheiro, É o time que mais fatura, é o time que mais gasta, né? é o time que mais gasta, é o time que mais investe, é o time que mais tem ambição, é o time que tem modernidade no comando. Chover no molhado, falar o quanto o Flamengo está preparado para o futuro. E é um time que, apesar da derrota aí no clássico contra o Fluminense, é um time que, assim, que se dispõe a ser mais um dos ganhadores de títulos dentro do ano de 2026. Falando de Fluminense, tá na vez dele. Fluminense que, na minha opinião, perdeu um jogador muito importante, que é o Thiago Silva. Para repor essa saída, trouxe o Gêmeos do Mirassol, né? E fez algumas contratações até interessantes. Trouxe o Savarino, trouxe o Arana, ídolo do Galo, né? E, mano, eu acho que o Fluminense vem para brigar por esse G5 aí. Eu acho que para título o Fluminense ainda não tem essa disposição, mas para G5 o Fluminense é um dos fortes candidatos. Fez
um agradável 2025. O Fluminense surpreendeu muito. Chegou numa semifinal de Copa do Mundo de clubes, chegou numa semifinal de Copa do Brasil e pegou, foi G6, não foi? No Brasileirão? G6 no Brasileirão aplicando a goleada de 6-0 contra o São Paulo. Então marcou uma campanha muito sólida assim do Fluminense. Perdeu esse grande zagueiro que é o Thiago Silva, um dos grandes nomes, que até está disputando aí para ir para a Copa, quem sabe agrada aos olhos de Ancelotti. Eu levaria, tá? E o Fluminense. Sou Oi? fã do futebol do Thiago Silva. Eu Eu acho que levaria. tem lenha para assim. Cara, pra Quem mim, você os acha aí dois que. melhores zagueiros que eu vi jogar é Thiago Silva e Sérgio Ramos, mano. Indiscutivelmente. Pô, Indiscutivelmente. Thiago Silva é muito brabo, mas mano. Thiago Silva é um dos grandes nomes, assim. De zagueiros do futebol, o Piquet eu acho que não chega a conversar com O esses dois, Pique, não. mano, A lógico que gente não não. conseguiu assistir Cara, Cannavaro, a como gente não pegou a zagueiro, época de Maldini. como zagueiro, cara, o Pique não era tão bom assim. Ele tinha uma saída de bola muito boa, mas como zagueiro, zagueiro mesmo, pelo bruto da função, mano, esses dois eu acho que estão em outro patamar, velho. É, o Thiago Silva é um dos grandes nomes brasileiro. Podia ter ficado mais um ano aí no Fluminense, aí o torcedor tricolor ficou muito bravo com a saída do Thiago Silva. E outra coisa, quem que você convocaria aí dos quatro zagueiros da seleção? Tem vaga pro Thiago Silva? Pra mim tem. Comenta aí, galera, a opinião de vocês. Passando pro Grêmio, Passando pro Grêmio, pro tricolor gaúcho, investiu muito, trouxe 8 reforços em 2025, trouxe goleiro do Palmeiras, o Everton, para 2026, da trouxe quem janela do mais? meio do ano ainda teve o Carlos Vinícius, né, que chegou surpreendendo muita gente. O Arthur, que revolucionou o meio-campo do Grêmio. Para esse ano trouxe também o Marcos Rocha, né, também do Palmeiras. E eu Já acho que tava vem com do uma, 2025, não. apesar de perder pro Inter no clássico, eu acho que vem mais bem preparado do que o Inter para esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio se reforçou melhor, mostra, assim, ter mais dinheiro do que o Colorado. E outra coisa, o Grêmio, ele trouxe um menino da base que jogou bem. Eu vi O assim, TT, só pô, o recortes, mas eu TT, acredito que jogou bem pela repercussão. TT é uma grata surpresa, já é da base do Grêmio, é um cara que queria estar ali. Assim, vem trouxe para de volta, somar né, que muito tinha pro ido Grêmio, pro futebol europeu, trouxe de volta, né? trouxe de volta. E eu acho que o Grêmio hoje, ele pode ser um dos candidatos a brigar pelo Liberta com o Luiz Castro. Cara, na minha opinião, o Grêmio tá na zona morta, mano. O Grêmio, por mais que tenha feito boas contratações, tem o Luiz Castro ainda, eu não acho que ele tenha elenco suficiente. Não falando apenas de elenco, eu acho que tem peças individuais muito boas, mas no conjunto total, eu acho que não chega a brigar por Liberta. Eu acho, na minha opinião, que o Grêmio se encaixa perfeitamente ali na zona morta. E aí Dito deixa um isso, comentário aí qual posição o tricolor gaúcho deveria ficar. Em qual lugar, hein? Vem de derrota do Grenal. A gente vai deixar ele onde, hein? você quer briga por Liberta? Ah, eu acho que de repente ele podia pintar, mas eu não vejo como absurdo ele Cara, ficar ali porque pensa pra você ver, nessa nona posição, sabe? é Essa G7, nona, não é? É 10. G7, É, G8, tá ligado? Eu acho que G7, G8 complica pro nosso gremião, hein, mano? eu acho que assim, ali a gente já tem 6 times, a gente tem sete. Eu acho que Sete. o Grêmio pode ficar ali no top 10. Pode ser no Zona Morta. Internacional. Internacional de Porto Alegre não reforçou o quanto deveria, né? Vem de vitória no Grenal, mas não é o mar da razão. Eu acho que o Grêmio não, desculpa. O Internacional
não tem força suficiente. O Pesolano vai ter muito trabalho e o Inter, se não aprumar, se não arrumar, arredear as calças, né, firmar, ele pode, de repente, vai pro degola. Eu vejo o Inter pouco preparado para um longo campeonato brasileiro. Inter trouxe de reforço o Félix Torres e o Paulinho Paula, dois jogadores bem duvidosos, assim, Contestados. contestados nos times em que jogavam, tanto no Vasco o Paulinho quanto no Corinthians o Félix Torres. E assim, o trabalho do Paulo Pesolano pode surpreender. Ele tem um estilo de jogo assim bem diferente, fez bom trabalho no Cruzeiro enquanto foi treinador do Cruzeiro, mas, na minha opinião, o Inter também está nessa zona morta atrás do Grêmio. Disputa nada. Essa zona morta é o que menos atrai torcedor pro estádio, né? Porque ele não consegue disputar uma Libertadores, ele não consegue, e não tá nem disputando ali pra cair, mas quem sabe zona morta pode morrer. Aí vem Mirassol. o Mirassol, o Canarinho, o Leão do interior Mirassol paulista, fez algumas contratações interessantes, né? Trouxe ali o Eduardo do Cruzeiro, jogador que o entrava, Moinho do Ceará, fazia, Mugni. o Eduardo fazia jogos interessantes quando saía do banco pelo Cruzeiro, jogava razoavelmente bem. Mas teve grandes baixas, baixas importantes. Saiu o Gemes, né, para o Fluminense, e saiu também o Danielzinho, se não me, não me engano, era o principal Do São jogador Paulo. do Mirassol em 2025. Saiu para o São Paulo o Danielzinho, e para mim o Mirassol dificilmente vai conseguir fazer o que fez no campeonato passado, a não ser que o Rafael Guanais surpreenda muito, e pô, e se ele surpreender, se ele conseguir ficar no G5 de novo, para mim, pô, é o melhor técnico do Brasil, como foi, na minha opinião, no campeonato passado. Ele foi o melhor técnico. E se ele conseguir fazer esse trabalho de novo, mano, é, é papo de seleção nele, mano. Mas para mim, É papo esse de ano, troféu Muricy Ramalho pra ele, né? porra, cara, e para mim esse ano o Mirassol é zona morta, mano. E eu acho que com inchaço no calendário prejudica muito as projeções do Mirassol. Vai ter quatro E competições, né? Ano passado só jogava o brasileiro. são quatro competições, um calendário assim, que agora a gente já tá terminando o Campeonato Paulista essa rodada. E já tem um Campeonato Brasileiro, já tem uma estreia. Eu não sei, eu não sei como que o Mirassol vai fazer para lidar com todos esses jogos, se ele vai mesclar em algum campeonato. O Guanhães falou que a projeção do Mirassol é a maior, como é que fala? O objetivo do Mirassol é a permanência na elite do Campeonato Brasileiro. Eu acho justamente que o Mirassol vai ficar nessa zona morta, um pouquinho ali à frente do Inter, que eu acho que o Mirassol tem mais projeto no momento. Cara, e assim, o Mirassol no ano passado foi o time que mais Não perdeu, descansou. né? Foi o time que mais descansou é, dentre os 20 times da Série A, teve menos jogos, teve mais tempo de descanso e se manteve muito forte dentro de casa, né? Principalmente, conseguiu ganhar muitos pontos, como você disse, não perdeu dentro de casa e tem tudo para, quem sabe, conseguir se manter por mais um ano aí no futebol brasileiro, na elite do futebol brasileiro. Agora Palmeiras. o Alviverde, imponente. Cara, Palmeiras, assim, de lei, né? É, é um dos times que mais investe no Brasil, junto com o Flamengo e hoje em dia junto com o Cruzeiro. É um dos times que tem um projeto mais consolidado. Assim, o Abel Ferreira está lá há 5 anos. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, né? Porque já faz um tempo que o Abel não consegue manter é, o time jogando bem uma temporada inteira. Se eu não me engano, nos últimos 2 anos, assim, o Palmeiras oscilou muito. E para mim, hoje o Palmeiras briga pelo título. O Palmeiras sim briga pelo título, fez uma ótima contratação, foi o Marlon Freitas, já chegou fardando, já chegou impondo liderança no campeonato. É, o Palmeiras tem tudo
para otimizar melhor os jogadores. Vamos ver se o projeto, se o Abel Ferreira dá continuidade a esse elenco. Pode ter o a adição de jogadores como Bruno Rodrigues, tendo mais sequência, tendo mais minutos, sendo um ótimo reforço aí que possa valer, que já chegou não, ele machuca durante o jogo contra, não lembro qual lesão, passou muito tempo lesionado. Paulinho Paulinho, vai recuperar esse ano, é uma das grandes contratações do futebol brasileiro. Eu acho que o Palmeiras sim briga pelo título. Abel na Ferreira frente é ou atrás do mestre dos pontos Cruzeiro? corridos. Eu vejo hoje o Palmeiras, apesar da derrota pro Novo Horizontino, vejo o Palmeiras mais pronto. Eu vejo o Palmeiras mais sólido que o Cruzeiro, que está em construção. Mesmo oscilando quanto tá oscilando nesse Paulista, oscilando como oscilou no final do Campeonato Brasileiro, você acha que o Palmeiras ainda assim se mantém à frente do Cruzeiro? O Cruzeiro ele tropeçou muito contra times da parte de baixo da tabela. E o Abel Ferreira é o maior foco dele contra. O maior foco dele é justamente vencer os times da parte de baixo, os times que estão ali nessa faixa daí de ir para a degola. Então, mesmo o Cruzeiro não perdendo para Palmeiras, não perdendo para Flamengo, não perdendo para principais rivais que disputaram ali a faixa do título, acho que o Cruzeiro não perdeu para o Mirassol, que é um dos destaques ali do campeonato e tudo mais, dos melhores mandantes. Enfim, Acho que perdeu sim. o. Oi? Não, o Acho que Cruzeiro não perdeu. chega a perder para o Mirassol. Ah, perdeu? Acho que Perdeu, eu perdeu. acho. Não, empatou. Vou conferir. Empatou sim. Pode concluir seu Cruzeiro, raciocínio aí, enquanto eu Cruzeiro confiro empatou aqui. com o Mirassol. Foi 1-1. É, enfim, o Cruzeiro, ele é o Robin Hood, tira dos grandes para dar para os fracos. Precisa ter mais consistência no campeonato e eu vejo o Palmeiras tropeçando menos. Beleza? Então, Palmeiras à frente do Cruzeiro. Na minha opinião, seria ao contrário, mas vou aceitar essa alteração. Bragantino. O Bragantino de Wagner Mancini vem. Empatou com o Santos ontem na Neoquímica Arena e é um dos grandes, como é que fala, as grandes dúvidas do campeonato. Contratou o Wallace Young junto ao Flamengo, um menino que tem futuro, perdeu-se um pouco com a própria cabeça no último campeonato pelo pênalti perdido contra o Atlético na Copa do Brasil. Não falo o campeonato, mas falo durante as Temporada. campanhas, né? Enfim, o Bragantino Perdeu perdeu o seu John John, não principal foi? jogador, né? Perdeu o seu principal jogador vai pro Zenit, o John John, né? Já tá bem dizer confirmado. E, mano, o Bragantino é aquilo, né? O time joga sem pressão, assim, não tem muita cobrança igual os times maiores do futebol brasileiro. Isso, na minha opinião, já ajuda muito a ter um trabalho, principalmente a dar tempo para os técnicos, mesmo que não estejam fazendo bons trabalhos, conseguir segurar eles ali. Cara, para mim, o Bragantino hoje tá ali na zona morta, junto com o Grêmio, junto com o Mirassol e o Internacional. Também concordo, acredito que não vai ser um time que brigue novamente para cair, apesar que o elenco não prometa isso tudo. Mas acredito no trabalho de Wagner Mancini, ele é um treinador que sem pressão ele atua muito bem. Fez um bom trabalho no Goiás. Acredito que justamente ele fica atrás do Mirassol e um pouco à frente do Inter. Fantástico. Agora quem dá bola é o Santos, Santos é o novo campeão. Santos está cheio de jogadores assim. Duvidosos. Jogadores embaixo que vêm de maus momentos. Trouxe Gabriel Menino, possivelmente pode trazer o Rony do Atlético. Tem ali também o William Arão, Zé Rafael, que estava embaixo no Santos, Zé Ivaldo, Gabigol, Neymar. Escobar, Igor Vinícius, que estava embaixo no Tricolor Paulista. Enfim, é um time que sofre com as carências, não tem um elenco ali que dê confiança ao torcedor. Neymar tá machucado, que é a principal estrela do time do Palmeiras não, do Santos. Decidiu a reta final ali do Campeonato Brasileiro. Eu não tenho muitas projeções para o Santos. Eu acho que ele tá assim ali
zona morta. acima da frente do Bragantino, mas acho que também ele A não verdade sei é se que está ali na esses frente do times, Mirassol, não. a verdade é que esses times da zona morta estão basicamente quase no mesmo patamar. Então é muito difícil você falar qual tá na frente, qual tá atrás. Mas para mim o Santos tá ali entre o Mirassol e o Bragantino, quase nivelado. É, cara, eu acho que o grande problema do Santos é a dúvida desses jogadores que estão em baixa, né? Se conseguir recuperar o bom futebol, o Gabigol seria perfeito para esse time do Santos. Santos que o grande artilheiro do time no ano passado, se eu não me engano, foi o Guilherme Amado. E Já mostra as fragilidades do Santos e a dificuldade. Raul Kaiser deixou na cara vários jogadores do Santos e nada do gol sair. Para você, o, um assim, dos outros artilheiros foi o Barreal, cara. O o, Barreal e que muitas das vezes não foi, foi bem contestado, saiu como reserva no Cruzeiro. não, o Barreal jogava bem no Cruzeiro, mano. O Barreal jogava bem. Não era reserva assim, não. Era jogador de rotação. Mas é bom jogador o Barreal, inclusive. Eu queria que tivesse ficado no Cruzeiro, mano, sinceramente. Mas, cara, o grande dúvida desse Santos, mano, é quando o Neymar vai jogar e quando não vai, né? Porque o Neymar tem muitos problemas físicos, não dá pra contar com o Neymar no campeonato inteiro, e sem o Neymar não dá pra esperar muita coisa desse Santos. Então, mano, pra mim, o Santos fica ali nessa zona morta. Passando. A Hã? defesa é muito fragilizada do Santos, precisa melhorar e o Vojvoda vai ter trabalho. Cara, eu queria ver como que o Vojvoda vai juntar dois jogadores que não marcam, mano. Neymar e Gabigol. Minha dúvida é só essa, velho. Porque, porra, caralho, O dois Ilharão e o jogadores João Schmidt que, vão ter que que amarrar o meio-campo ali dois do jogadores que Santos. são praticamente nulos na marcação, mano. Vamos ver como que vai ser isso aí. São Paulo Futebol Clube. Cara, o São Paulo vem de uma fase política bastante crítica, né? O presidente foi empichado do cargo e pediu para sair, se eu não me engano. Pediu Pediu. pra sair, o Casares pediu pra sair. Exato. Cara, perdeu o Oscar por problemas, né? De, acho que é uma Médico já não doença no vinha atuando, né? coração. Já não vinha jogando. É, cara, e de contratações até agora, somente o Danielzinho, ex-Mirassol, né? Se eu não me engano. Assim, se não contratar mais esse ano, vai ficar difícil pro São Paulo, hein? E aparentemente não tem muito dinheiro assim pra ir no mercado, não. O Luciano já avisou, falou pro torcedor que esse ano vai ser difícil. E eu acho que eu não fujo muito dessa prerrogativa do possível ídolo do Clube Paulista, não, cara. Eu acho que o São Paulo tem muita dificuldade, ainda não sei por que não demitiu o Crespo. Tem ali, assim, um bom elenco, talvez com um time arrumado, com a diretoria arrumada, poderia engrenar, poderia brigar por uma Liberta e tudo mais. Só que hoje o São Paulo, nessa atual conjectura, muito difícil a situação. Acho que o São Paulo ali é um dos cotados a ficar ali na zona morta pelo tamanho da camisa e pelo baixo poderio de alguns times, mas senão era para cair. Vasco da Gama que trouxe contratações interessantes, apesar da saída aí do Ryan e do Verratti, trouxe o Brenner, trouxe o Rinestrosa, pontinha do Atlético, Atlético que era do Nacional. Atlético Nacional. Cara, um jogador muito bom, dribladorzinho, bastante físico. Conseguiu segurar, confirmou a compra do Andrés Gomes, que assim, uma grata surpresa do Vasco da Jogou muito temporada na passada, final da jogou Copa do demais. Brasil. Sim, o Coutinho fica também, né? Na minha opinião, o grande problema do Vasco são as laterais, né? O Paulo Henrique, desde que voltou da seleção, não apresenta mais o mesmo futebol que apresentava antes. E o Lucas Piton é aquele lateral que não pode confiar nele, principalmente defensivamente. Ofensivamente, ele é até um jogador ok,
mas defensivamente não dá para confiar no Lucas Piton. É, a zaga do Vasco e também dos times do Diniz são, assim, os principais problemas gerados. Não, já tomou muitos gols em 2025, teve um ótimo ataque em 2025 com o Ryan e Verratti, perderam os dois. E eu acho que o Vasco, de repente, briga por uma liberta. Eu acredito no trabalho do Diniz e a continuidade. Espero que ele não decepcione como decepcionou com o começo do Cruzeiro, quando pensava que dando continuidade ao trabalho do Diniz ele fosse engrenar. Mas enfim, já chegou ao final de uma Copa do Brasil, tem um ótimo goleiro, tem bons jogadores ali da frente, tem duas aulas duvidosas, mas jogadores em potencial. Eu acho que o Vasco, apesar dos pesares, pode ter boas projeções para 2026. Você não acha que esse Vasco estaria na frente do Botafogo, não? E eu acho sim que o Vasco hoje em dia tem mais do que o Botafogo. A gente tá otimista quanto ao Atlético. O Atlético, se perdesse ontem, tava eliminado Pra do trocar aqui Mineiro. também? Eu sou a favor de trocar aqui também, tá? Uai, eu não acho nenhum absurdo. O Atlético ainda é uma das incógnitas A verdade é que esses aqui e também fica, tá bastante nivelado também, né? Então tá mais ou tá menos no nivelado mesmo um nível. pouco, tão nivelado assim, bem real. Só quando o Campeonato Brasileiro desenrolar pra gente saber mesmo. Mas Certo. assim, é isso, cara. É Vitória. isso. Vamos ver. Vitória. Perdeu o Bavi ontem. Assim, tem o 9 deles, que é o Renato Kaiser, que garante os golzinhos ali na temporada, faz bons jogos ali, costuma garantir alguns gols, o que já dá uma força, né, para o Vitória tá brigando aí no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem um elenco duvidoso. Eu acho que o time do Vitória não, esse time todo, correu o risco no ano passado para não cair e aparentemente não trouxe grandes contratações, não fez muitas contratações nesse mercado. A briga do Vitória é pra não cair. E a torcida do Vitória deu um show na temporada passada. O time que levou 8-0 do Flamengo, na outra rodada já estava lotando o Barradão. Vence do Atlético de 1-0 com um golaço do Eric, meu xará. E assim, a torcida do Vitória deu força à equipe para conseguir uma arrancada, venceu jogos importantíssimos, como contra o Mirassol, contra o São Paulo na última rodada, quando ele já dependia de outros resultados, e foi lá, deu sorte e ainda conseguiu vencer seu jogo. O Vitória foi um exemplo de guerrilha, de um time aguerrido. Enfim, mas eu acho que a briga continua sendo para não cair, mas eu vejo ele como um time mais pronto pela permanência do sistema Jair Ventura Futebol, Você não acha que o de Coxa estaria na times. frente desse Vitória, não? Ah, não sei, o Coxa tem um Fernando Seabra ali que eu acho bem promissor e acho um treinador melhor do que o Jair Ventura. Eu acho que além dessa questão do treinador, eu acho o elenco do Coxa mais consistente, assim, do que o do Vitória. Acho que daria pra gente trocar, hein? Acho que pode ser, ué. A gente tá com a expectativa aí do Coxa surpreender, assim, apesar que a gente visualiza essa briga entre os times da parte de baixo, mas de repente o Coxa sobra ali uma sul-americanazinha assim. Vamos ver, né? Esperançoso com o ano de 2006 do Coxa doido. Temos algo mais para concluir? Não Não? sei, não sei. A gente fez a projeção do que a gente espera para 2026, analisando em vista também muito o momento atual. A gente relativizou ou como eu falo, superficializou algum das equipes. Fez assim, base com achismo e tudo mais, mas eu acredito que não fuja muito disso o Campeonato Brasileiro de 2026. Então vou pedir para cada um de vocês que chegou até aqui, né? Deixar o seu like, se inscrever aqui no canal para estar ajudando a gente a fazer mais conteúdos como esse, dar aquele incentivo pra gente. Fechou?
Comenta aí embaixo algumas sugestões de vídeo que vocês querem aqui no canal. E valeu, falou, é nóis, tchau! Falou, tchau!